Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37, diz a palavra de Deus: E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Até aqui, os amados podem sentar em nome de Jesus. Conta-se que um grupo de botânicos estavam explorando uma região montanhosa em busca de encontrar novas espécies. E nas suas expedições, eles, através do uso de binóculos, eles avistaram uma flor que se destacava e que eles não conheciam. Porém, aquela flor, ela estava em uma pequena fresta de uma rocha que ficava em um precipício, em um despenhadeiro. E eles pensaram como poderiam fazer para resgatar aquela flor e poder estudá-la. E eles perceberam que só havia uma forma de tirar aquela flor: se eles pegassem alguém de médio porte e descessem amarrado em uma corda para que pudessem pegar aquela flor, ou para que pudesse pegar aquela flor. E na sua expedição havia um menino. Eles então chamaram esse menino para que esse menino pudesse descer amarrado por uma corda para pegar aquela flor. Aquele menino então foi até a beira do precipício e olhou quão profundo era o precipício. E olhando a profundidade do precipício, recuou e disse: eu volto já. E saiu em direção à aldeia, ao lugar onde eles estavam acampados. Algum tempo passou e de repente o menino voltou, segurando nos braços o seu pai. E quando ele chegou, arrastando o seu pai pelos braços, se dirigiu aos botânicos dizendo: eu vou, mas com uma condição: que o meu pai segure a corda. A vida humana, os relacionamentos humanos, eles estão pautados em confiança. Se um relacionamento ele não tem confiança, ele não tem como subsistir, ele não permanece. Aquele menino sabia que o seu pai por nada soltaria aquela corda. Ele sabia que o seu pai preferia, se possível fosse, necessário fosse, entregar a sua própria vida para ver o seu filho bem. E na nossa vida é assim. Nós, muitas vezes, para darmos um passo de fé, nós precisamos de pessoas em quem nós confiamos do nosso lado. Nós precisamos de pessoas que nos deem uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio. Nós precisamos de um porto seguro. Na nossa vida com Deus, não é diferente. E à medida que estabelecemos o nosso relacionamento com Deus, à medida que desenvolvemos a nossa vida com Deus, essa relação com Deus, ela precisa também ser pautada em confiança. E à medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós conhecemos mais a Deus, nós passamos naturalmente a confiar mais nele, pela experiência, pelos testemunhos, por aquilo que ele faz na nossa vida, pela forma como ele conduz a nossa vida quando nós entregamos a nossa vida de fato a ele. Essa é a sequência natural daquele que entrega a sua vida a Deus, aquele que entrega a sua vida a Jesus. O contexto em que nós lemos aqui é o oposto disso. O contexto em que nós lemos nos mostra que Jesus, ele havia realizado a sua obra diante dos judeus, para que provasse a sua messianidade, para que provasse que Deus o havia enviado. E fazendo entre eles muitos milagres, a Bíblia Sagrada diz que eles não creram em Jesus. Ou seja, pessoas que experimentaram, pessoas que vivenciaram, pessoas que desfrutaram dos milagres de Deus, ainda assim não creram no Senhor. Ainda assim não creram na sua obra. E aí começamos a pensar, mas de onde advém a crença em Jesus? De onde deve vir a crença em Jesus? Porque o mais natural do ser humano é crer naquilo que vê.
Então, às vezes, se nós somos ministrados por pessoas que apenas nos falam, apenas verbalizam a sua crença, nós precisamos de muito mais fé para crer naquilo que aquela pessoa está dizendo, do que para crer em alguém que, além de falar, faz. Para crer em alguém que nos vê com sede e providencia água. Em alguém que nos vê com fome e providencia o pão. É muito mais fácil crer naquilo que nós vemos e não apenas naquilo que nós ouvimos. Então percebemos que a crença nele não advém daquilo que vemos, mas daquilo que sentimos. A fé, ela não é construída por aquilo que entra pelos olhos. A fé é construída por aquilo que nasce no coração. A fé, a crença, a confiança nele não decorre dos milagres que recebemos, mas da firme convicção que temos da nossa fé nele. Observe que uma pessoa que não tem convicção da sua vida em Deus, essa pessoa, por mais que desfrute de milagres, essa pessoa nunca terá firmeza na sua fé. E essa pessoa, inevitavelmente, em algum momento da sua caminhada, essa pessoa vai tropeçar. Essa pessoa vai naufragar. Essa pessoa vai esmurecer. Essa pessoa vai abandonar a sua fé. E isso o tempo se encarrega de mostrar. Isso o tempo vai se encarregando de realizar. Então, para crer nele, é necessário convicção. É necessário firmeza na nossa convicção. Porque se a nossa fé, a nossa crença nele é pautada em coisas, em situações, em circunstâncias, em bênçãos, em milagres, isso significa que quando essas coisas faltarem, nos faltará a fé. Quando essas coisas nos faltarem, nos faltará a firmeza, nos faltará a constância, nos faltará a confiança nele. E naturalmente, se nos falta a confiança em Deus, morreu a nossa fé. Pois como podemos exercer fé em um Deus em quem nós não confiamos? Como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Deus, mas eu não confio que Deus vai me estender a mão quando eu necessitar? Então, a crença nele, a crença que você deve colocar nele, deve ser pautada em uma firme convicção de que você sabe quem ele é. E você sabe o que ele tem preparado para você. Não se pauta em circunstâncias, não se pauta em situações, não se pauta em coisas, pois essas coisas passam. Essas coisas são transitórias. A vida humana, ela é pautada nisso. Altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar tão bem. Mas a minha vida espiritual tem que estar irretocável. Do contrário, a minha eternidade é posta em xeque. A minha eternidade é posta em questão. E aí eu posso comprometer algo que é muito mais precioso do que aquilo que eu posso tomar nas minhas mãos, aquilo que eu posso apalpar, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso enxergar. Às vezes, nós precisamos dessa consciência de que a nossa vida espiritual, ela se pauta em algo transcendente, em algo maior. E é preciso ter convicção, é preciso ter firmeza para poder viver nessa fé e nessa esperança. Outra coisa que aprendemos aqui é que a nossa crença nele não deve ser pautada em emoções. Há pessoas que pautam a sua crença em emoções, em coisas que vêm acontecer, em coisas que recebem dele. Mas a nossa crença nele deve partir de uma decisão. Nós precisamos decidir crer nele, independentemente daquilo que possamos vivenciar na nossa caminhada. Deve ser uma decisão. Amar a Deus é uma decisão. Escolher seguir a Cristo é uma decisão. Não pode ser pautado em emoções. O ser humano é um ser emocional, mas as emoções dos seres humanos, elas oscilam. Se eu pautar a minha decisão ou a minha crença nele em uma emoção, hoje eu posso estar firme, hoje eu posso estar bem, e amanhã eu posso desvanecer.
Aí você percebe porque muitas vezes nós vemos pessoas tomarem a decisão de seguir a Cristo, decidem-se hoje, creem hoje, confessam a Jesus como Salvador hoje, e talvez no próximo culto já não venham mais para a igreja, porque se emocionaram com a palavra, se emocionaram com o louvor, se emocionaram porque viram algum milagre acontecendo, ou talvez se emocionaram com algum milagre que até aconteceu com elas mesmas, mas não tem firmeza, não tem constância, não estão firmadas em Cristo. Então a crença nele não deve ser pautada em emoções. A crença nele precisa ser pautada em uma decisão. Quando esse texto nos diz que mesmo Jesus fazendo sinais entre eles não creram, o texto está nos dizendo que Jesus, ele usou todos os mecanismos necessários para fazer essas pessoas crerem nele. Jesus multiplicou pães, Jesus proveu água para quem tinha sede, Jesus multiplicou peixes, Jesus pregou peças oratórias como nenhum filósofo ou como nenhum teólogo jamais pregou. Jesus trouxe ensinamentos profundos que nenhum dos líderes religiosos, nenhum dos sacerdotes havia trazido para aquelas pessoas. Jesus acolheu os pequenos, Jesus acolheu os pobres, Jesus acolheu os pecadores, Jesus supriu as necessidades daqueles que as tinham. Então Jesus usou todos os mecanismos necessários para levar essas pessoas a crerem nele. E eu ouso dizer que na nossa vida não foi e não é diferente. Jesus usou e Jesus usa todos os mecanismos necessários para nos fazer crer nele. E por que muitas vezes não cremos? E por que muitas vezes não temos essa firmeza? Por que muitas vezes não temos essa constância? Você diz: pastor, mas eu estou aqui, mas eu vim para a igreja. E ainda ontem eu utilizei a frase que muitas pessoas vêm para a igreja, mas não estão na igreja. Há muitas pessoas que vêm para a igreja, mas não estão na igreja. Já esqueceram a igreja, já abandonaram a igreja há muito tempo. E por quê? Ele falhou com você? Ele decepcionou você? Ele esqueceu você? Não, ele usou todos os mecanismos necessários para te fazer crer nele. E a sua própria vida mostra isso. Por mais que você tenha talvez pouco tempo de fé, mas você não passa um ano seguindo alguém sem motivo algum. Você não passa 5 anos da sua vida seguindo alguém sem motivo algum. Você não passa 10, 15, 20 anos seguindo alguém sem motivo algum. A sua própria vida prova que ele usou sim os mecanismos necessários para que você cresce nele. E o tempo que você passou crendo, confiando, seguindo ele, não foi um tempo perdido. Não foi um tempo que você jogou fora. Foi um tempo onde você tinha uma relação de reciprocidade com ele. O problema é que talvez, na trajetória, você começou a esquecê-lo. Talvez na trajetória, outros deuses começaram a aparecer na sua vida. Talvez na trajetória, você começou a esquecer que, em uma relação de reciprocidade, as duas partes precisam agir. Talvez você esqueceu que ele fez tudo o que era necessário ser feito para que você cresce nele. Porém, você esqueceu de que você precisava fazer a sua parte também. Você esqueceu que você tinha que desenvolver também a sua espiritualidade e a sua salvação. E nessa de esquecer e deixar tudo por conta dele, você terminou se perdendo na caminhada. Você terminou perdendo ele de vista. Então ele usou e usa todos os mecanismos necessários para você crer nele. A falha não está nele.
Ele não falhou com você. A falha tem partido de você. Aquelas pessoas viram, desfrutaram, vivenciaram experiências talvez únicas. E muitos deles experimentaram de fato experiências únicas. E mesmo assim não creram. Isso mostra que não são os milagres que devem pautar a nossa vida. Não são as experiências que devem pautar a nossa vida. Quantas pessoas eu já ouvi darem testemunhos extraordinários. Quantas pessoas eu ouvi dizer: pastor, a gente foi no monte, enquanto a gente orava, as folhas pegavam fogo. Quantos testemunhos desses eu escutei? E aí? O que isso produziu de fato na sua vida? Pastor, o anjo desceu e falou comigo, e aí? Não são experiências. É uma firme convicção de quem Ele é. E uma decisão de que você de fato quer segui-lo. Há pessoas que experimentaram coisas que talvez nós em vida nunca vamos experimentar. Vai lá em João capítulo 9, o homem que nasceu cego, Jesus lhe deu visão. Aquela experiência é única. Ninguém jamais havia experimentado algo semelhante, mas aquele homem experimentou. E quando perguntaram a ele: quem fez isso? Ele disse: quem fez? Eu não sei. Quem é ele? Eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quando Jesus chega para ele e pergunta se ele crê naquele que realizou aquele milagre, ele diz: quem é ele para que eu creia? E ele creu. Mas quantos experimentam coisas extraordinárias e não creem? Jesus está dizendo aqui: eles não creram. Isso mostra talvez o quanto o ser humano também é ingrato. E não espere gratidão do ser humano. E Deus conhece o ser humano e sabe o que Ele pode esperar do ser humano. Então uma vida pautada em muitos milagres, vai ser estranho o que eu vou dizer, mas uma vida que é pautada em muitos milagres é uma vida frágil. É uma vida sem estrutura. Firme, forte, é uma vida que é forjada no deserto. Firme e forte é uma vida que é forjada na disciplina. Firme e forte é uma vida que é forjada no rigor, na obediência a Deus. Milagres, bênçãos, talvez forge o caráter de pessoas mimadas. Filhos mimados. Por que muitas vezes Deus se cala? Por que muitas vezes Deus deixa-nos sentir um pouquinho da sua ausência? Por que muitas vezes Deus não nos socorre? Porque Deus não quer criar filhos mimados. Porque no momento em que Ele deixar de fazer aquilo que nós queremos e atender os nossos caprichos, como uma criança mimada, nós vamos nos jogar no chão e vamos espernear. Ele não quer filhos mimados, porque aqueles que receberam não creram. Por isso Ele disse a Tomé: Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem precisar ver, porque você só creu porque viu. Firmes são aqueles que creem por decisão, por convicção. Porque aqueles que só creem naquilo que vem, quando alguém fizer algo maior, por mais falso que seja o sinal, essa pessoa vai crer nele, essa pessoa vai seguir ele. Deus não cria filhos mimados. Deus não suporta filhos mimados. Por isso que muitas vezes é Deus batendo e a gente dando glória. E quem não aguentar já sabe, não serve para ser filho dele. Quem não aguentar já sabe, a porta da rua é serventia da casa. Se você parar para pensar e olhar com atenção para essa palavra, você vai ver a dureza com que Jesus está falando com essas pessoas. E a atitude de Jesus com essas pessoas revela que o problema não era dele, o problema era delas. Quer crer? Creia. Não quer, o problema é seu. Jesus não estava perdendo absolutamente nada com isso. Quem estava perdendo era eles, ou eram eles. Muitas vezes as pessoas têm ansiado para que Deus lhes ouça, para que Deus lhes contemple com seus milagres, com as suas bênçãos.
Mas a pergunta que se faz é: até que ponto isso é proveitoso? Até que ponto isso é benéfico? Até que ponto isso é suficiente? Será que só isso sacia você? Será que você consegue se saciar só com isso? Ele não vai fazer todas as vezes que você pedir. Às vezes você está ansiando, está clamando, está pedindo, está esperando, e Ele muitas vezes não vai fazer, porque nem sempre esse é o caminho, porque nem sempre isso será proveitoso para a sua vida, porque nem sempre isso será satisfatório, porque nem sempre é disso de fato que você precisa. Algumas pessoas, para serem firmadas, de fato precisam de uma providência dele, mas algumas pessoas, para serem firmadas, precisam do seu silêncio, precisam sentir a sua ausência, precisam sentir um pouquinho a terra por baixo dos pés e entender que precisam andar, que precisam caminhar. Quando nós entendermos isso, nos momentos que nós necessitarmos, Ele vai nos tomar nos braços e vai nos conduzir, vai nos carregar. Mas não espere que Ele carregue você toda a trajetória. Não espere que Ele carregue você por toda a jornada, porque Ele não vai fazer. A atitude dessas pessoas revela muito sobre elas. E talvez, ao olharmos para a atitude dessas pessoas e olharmos para nós mesmos, para a nossa conduta, isso revele muito sobre nós também. E a atitude dessas pessoas, a forma com que elas trataram Jesus, revela a sua ingratidão e o seu desprezo por Ele. A forma como nós tratamos Jesus, muitas vezes pode revelar a nossa ingratidão a Ele e o nosso desprezo por Ele. Pastor, mas eu não desprezo Jesus. Analise a sua vida, revise a sua vida, faça uma reflexão sobre a sua vida. Será que de fato não tens desprezado? Até que ponto temos dado atenção ao que Ele fala, ao que Ele ensina, ao que Ele exige, ao que Ele pede, ao que Ele orienta? Todas as vezes que nós deixamos de ouvi-lo, todas as vezes que nós deixamos de segui-lo, todas as vezes que nós deixamos de atendê-lo, nós o estamos desprezando. Nós estamos transmitindo uma mensagem que nós é que sabemos o que é melhor para nós e não Ele. Nós estamos transmitindo uma mensagem para Ele de que Ele é dispensável na nossa vida. Nós estamos transmitindo para Ele uma mensagem: tudo bem, Jesus, quando eu precisei tu me ajudou, mas agora deixa comigo. Agora o negócio é comigo. Ingratidão. E eu tenho absoluta certeza que você, como eu, tem muita coisa a agradecer a Ele. Eu tenho absoluta certeza que Ele já fez muita coisa na sua vida. Então não seja ingrato. Ouça-o, escute-o, creia. Não paute a sua vida apenas em uma vida de milagres. Não paute a sua crença em uma vida de milagres, porque você não vai receber milagres sempre. Você já pensou se Jesus fosse fazer milagre na sua vida sempre? Você nunca ia morrer, por exemplo. Todas as vezes que você adoecesse, Jesus! Aí Ele te curava. Não ia morrer nunca. Como é que Ele vai demonstrar para você que Ele é Deus se você não passar por aflições? Como é que Ele vai mostrar para você que Ele te socorre se você não passar por adversidades? Isso faz parte da vida. Pensar em uma vida plena, em uma vida sem adversidades, sem problemas, isso é utopia, isso não existe. Nem com Deus, nem sem Deus. Isso não existe. E isso revela que muitas vezes temos sido a Ele ingratos, temos desprezado a Jesus. Muitos de nós o temos desprezado. Só que tome cuidado, porque isso pode custar caro. Para essas pessoas, eu afirmo categoricamente, custou a sua redenção, custou a sua salvação. Eu afirmo categoricamente que praticamente 100% dessas pessoas se perderam. Então para eles custou muito caro. E o preço para você não é diferente. O preço para mim não é diferente. Seja ingrato e despreze-o, e você poderá pagar, perdendo a redenção e perdendo a sua salvação. Cuidado.
Cuidado com a sua conduta. Cuidado com o seu procedimento. Cuidado com a sua cosmovisão. Com a sua visão pessoal, com a sua visão particular da vida. Lembre-se apenas de uma palavra do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes estabelecemos para ele, ou com ele, a relação que nós queremos. A relação pautada na nossa visão. A relação pautada nos nossos sentimentos. A relação pautada nos nossos interesses. Enganoso é o coração do homem. Cuidado. Você pode se decepcionar. Cuidado. Você pode se frustrar. Cuidado. Você pode se arrepender. Esse texto está inserido na última semana de vida de Jesus. Esse texto acontece, esse evento acontece talvez na segunda-feira. E você sabe que Jesus, ele adentrou as portas de Jerusalém no domingo, que hoje é chamado Domingo de Ramos. No domingo Jesus entra em Jerusalém. Talvez na segunda-feira ele traz essa mensagem. Jesus passa terça, quarta, na quinta noite ele é preso, na sexta tarde ele morre. Na sexta de manhã ele é crucificado, na sexta tarde ele morre. Essa é a última semana de vida de Jesus. E Jesus está direcionando essa palavra para os seus. Jesus está direcionando essa palavra para os israelitas. Para aqueles que em João capítulo 1, versículo 11 disse: Ele veio para os que eram os seus, mas eles o rejeitaram. E nesse contexto, a Bíblia Sagrada diz que subiram algumas pessoas para Jerusalém para os dias da festa. Que festa? A festa da Páscoa. Era a festa que iria acontecer naqueles dias. E o texto diz que entre as pessoas que subiram alguns gregos. Então você vê que o contexto ali é judaico. A festa da Páscoa é uma festa judaica. Mas subiram alguns gregos para adorar. Então isso significa que existiam alguns gregos que eram simpatizantes da fé judaica. Talvez alguns até prosélitos, alguns convertidos ao judaísmo. E quando essas pessoas sobem para adorar, elas chegam até Filipe e dizem: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe então chama André e diz: André, esse pessoal veio para Jerusalém, veio para a festa, mas eles estão dizendo que querem conhecer Jesus, querem saber quem é Jesus, querem ouvir Jesus. Filipe e André então vão até Jesus e comunicam a Jesus: Jesus, tem um grupo de pessoas aí, uma caravana que veio da Grécia e querem conhecer o Senhor. E quando eles dizem a Jesus, Jesus diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Quando Jesus diz chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, é óbvio que Jesus está falando num contexto do seu sacrifício. É óbvio que Jesus está falando que havia chegado a semana da sua crucificação. Havia chegado o tempo dele ser sacrificado. Mas não é só isso. Quando Jesus diz chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, em seguida ele diz: se um grão de trigo morrer, fica ele só, mas se ele morrer e for lançado na terra, for semeado, ele produz muito fruto. O que Jesus está dizendo? Chega a hora do Filho do Homem ser glorificado, porque ele não estava sendo glorificado pelos seus, porque pelos seus ele estava sendo rejeitado, e agora ele seria glorificado por aqueles que não eram os seus. Ele seria glorificado por aqueles que vinham de outra terra, de outra nação, de outro povo, de outra língua. Ele seria glorificado por aqueles para quem, à primeira vista, ele não veio. Então fica claro que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, nessa hora estava alcançando outros. Por quê? Porque ele havia sido rejeitado pelos seus. E quando os seus o rejeitam, ele vai aos que o querem. Quando os seus o rejeitam, ele vai aos que o querem. Lembre-se da igreja de Laodiceia.
Eis que estou à porta e bato. Porta eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele foi rejeitado naquela igreja, ele estava fora daquela igreja. Quando Jesus é rejeitado pelos seus, ele vai aos que o querem. Cuidado para não rejeitá-lo, porque ele pode te rejeitar também. Cuidado para não virar as costas para ele, porque ele pode virar as costas para você também. E aí, o resultado você sabe. Você sabe o que aconteceu no ano 70, em consequência desse ato, desses homens, dessa rejeição. Ah, mas eu sou filho, mas eu sou discípulo, mas eu sou lavado, mas eu sou remido, mas eu sou resgatado por Cristo. Eu sou salvo, Ele me salvou, Ele garantiu a minha salvação. Presunção. Muitos de nós temos sido presunçosos. E a presunção será punida com a rejeição. Cuidado para a sua presunção não te punir com rejeição. Muitos têm sido presunçosos e acham que já estão no céu. Não estão. Muitos de nós nos apegamos na certeza da salvação e podemos ter essa certeza de salvação, mas nos apegamos de forma irracional nessa certeza. Nos apegamos na confiança que temos de que se Ele me salvou, eu jamais serei rejeitado por Ele. Cuidado, Judas também era salvo e foi rejeitado. Cuidado, Himeneu, Alexandre também eram salvos e também se perderam. Cuidado, porque certeza de salvação é algo que precisamos ter continuamente, todos os dias. E para que tenhamos a certeza de salvação todos os dias, é necessário que estejamos firmados nele todos os dias. A presunção dessas pessoas os puniu com a rejeição. A nossa presunção muitas vezes vai nos punir com a rejeição. E infelizmente, muitos de nós não chegaremos no final da jornada. Muitos de nós ficarão pelo caminho. Infelizmente. Pela presunção, pela rebeldia, pelo desprezo a Ele, pela rejeição a Ele. Tantas coisinhas, quando agrupadas, se tornam coisas grandes e graves, que vão culminar na nossa perdição. Cuidado, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O conselho dele para aqueles que o servem está no versículo 26, quando ele diz: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E ele estará onde eu estiver também. Se você o serve de verdade, você deve segui-lo. Se você só o serve de palavra, você não o segue. E o que é seguir? Seguir, da palavra grega akoulautein, que dá o sentido daquele que segue os passos de alguém, daquele que segue as ordens de alguém, daquele que segue as orientações de alguém. Segui-lo, mais uma vez, não é vir à igreja assistir metade de um culto, não é vir à igreja assistir um culto por semana. Segui-lo é tê-lo como guia na sua vida. Segui-lo é tê-lo como espelho na sua vida. Segui-lo é ouvi-lo. Segui-lo é deixar ele guiar você. Qualquer coisa diferente disso não é seguir ele. E ele diz: quem me serve, me siga, e este estará onde eu estiver. Onde ele está agora? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Pois se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde ele está? Quem o segue
estará onde ele está, mas apenas quem o segue. Quem diz que segue não vai a lugar nenhum. Para chegar lá, precisa, de fato, segui-lo. E no versículo 27 ele diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para essa hora foi que vim. O que é que ele está dizendo? Eu estou angustiado, eu sei o que me aguarda. Eu sei o que me espera. Eu estou angustiado, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer: Pai, me livra dessa hora? Como é que eu vou pedir para o Pai me livrar dessa hora se foi exatamente para isso que eu vim? Então o que é que ele está dizendo? O que eu tenho que passar, eu passarei. E eles precisam crer em mim, porque é por isso que eles devem crer. Eles não devem crer por causa de milagres. Eles não devem crer por causa de fenômenos naturais. Eles não devem crer porque me viram andar sobre as águas. Eles não devem crer porque me viram acalmar a tempestade. Eles devem crer nisso que eu vou fazer essa semana. É isso que deve ser a firmeza deles. Então como é que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora? Foi para isso que eu vim. O que é que ele está dizendo? Eu vou cumprir a minha obra. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou completar aquilo que Deus me comissionou para fazer. E se eles não creem, o problema não é meu. A minha parte eu estou fazendo. O problema é de quem não crer. Se eles não creem, o problema é deles e não meu. Foi para isso que eu vim. E talvez esteja faltando em nós essa consciência de que para que nós fomos chamados. Você já parou para pensar para que você foi chamado? Para que Jesus te salvou? Pensa sobre isso. Jesus te salvou para quê? Para viver essa vida medíocre espiritual que você está vivendo? Foi para isso aí que Jesus te salvou? Então você está pisando no sangue de Jesus. Você está nivelando o valor do sangue de Jesus por baixo. Se foi para isso aí que ele te salvou, então ele fracassou. Então não foi para isso que ele te salvou. Ele te salvou para você viver o evangelho. Ele te salvou para ser dono da sua vida. Ele te salvou para ser senhor da sua vida. Qualquer coisa menos que isso não é salvação. Qualquer coisa menos que isso revela que você nunca parou para pensar por que ele te salvou, para quê, para qual finalidade que ele te salvou. Garanto para você que não foi para viver essa vida mediana que você está vivendo, não. Quer morno, eu vomito da minha boca. Seja quente ou frio. Seja útil. Dê a cara a tapa. Apareça. Eu não te fiz luz, a luz é para aparecer. Tenha obras. Lembre-se que naquele dia eu vou julgar as suas obras. Oxalá que cheguemos pelo menos a ser julgadas as nossas obras. Porque há muitos que não vão ser julgados nem as suas obras. E você sabe, quem não tem as obras julgadas é a pessoa que vai ser julgada. Melhor ter as obras julgadas, porque com bonificações ou não, está salvo. Mas a pessoa ser julgada não tem salvação. Aquele que é julgado por ele não tem salvação. Pois o juiz do trono branco não é para salvação, é para condenação. Se você sair daqui pensando, refletindo sobre isso, para que ele me salvou, já valeu a sua vinda aqui nessa noite. Qual a finalidade dele em me salvar? Se você pensar sobre isso, já valeu você ter vindo aqui nessa noite. O contexto que Jesus está mostrando aqui é um contexto de julgamento. O julgamento da nação de Israel. Nesse contexto está inserida a rejeição de Israel, tal qual a nação de Israel rejeitou a Jesus. E quando ele diz, mesmo tendo feito milagres entre eles, eles não creram, ele está estabelecendo qual é o parâmetro para o julgamento. O parâmetro para o julgamento é a crença. Se você quer ter mais convicção sobre isso, leia João capítulo 3, a partir do versículo 36. Lá está escrito que o julgamento é esse: que ele enviou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas porque eram más.
O julgamento é esse. O julgamento se pauta na crença nele. Mesmo fazendo milagres, eles não creram. E a pergunta continua: de que forma você tem crido? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, João 7,37. Como você tem crido? Como você quer? Ou como ele exige? Como você quer não serve. Como você quer não adianta. Quantos estão escutando essa mensagem hoje? Quantos estão dando atenção a essa mensagem hoje? Quantos estão dando importância a isso aqui? Isso aqui é perder tempo. É mais uma palavra, é mais uma pregação. Os resultados virão. Amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Os resultados sempre virão. E nós temos visto os resultados. E os resultados só poderão ser mudados quando a palavra de Deus for levada a sério. Os resultados só serão mudados quando as nossas atitudes forem mudadas. Lembre-se, nós somos julgados pela forma como cremos nele. Está aqui, está escrito. A crença é que estabelece que tipo de julgamento nós vamos ter dele. Aquelas pessoas fizeram a sua escolha. Eles escolheram Barrabás. Eles escolheram César. Eles escolheram outro caminho. Eles escolheram outro Deus. Tal qual aquelas pessoas, muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos escolhendo outro caminho. Estamos escolhendo outro Deus. Estamos escolhendo outras prioridades. E a vida continua. A vida segue. E quem vai ficando para trás é quem faz essa escolha. Jesus, aqui, com essas simples palavras, Jesus estava falando coisas profundas com aquele povo, com aquela geração. E aquele povo e aquela geração não entendeu a profundidade das palavras de Jesus. Que conversa é essa de grão de trigo que é jogado na terra e dá muito fruto? Que profundidade há nisso? Jesus estava falando algo tão profundo que aquelas pessoas não alcançaram. Da mesma forma, Jesus tem falado coisas profundas com essa geração, e essa geração não tem escutado. Jesus tem trazido alerta para essa geração, e essa geração não tem escutado, e ela pode pagar um preço muito alto por negligenciar, por fechar os seus ouvidos para aquilo que ele está falando. Então escute o que ele está dizendo hoje. Escute o que ele está dizendo agora, porque o preço a ser pago pode ser muito alto. E talvez hoje você esteja pensando intimamente: o pastor está fazendo terrorismo espiritual. E amanhã você pode ver com seus próprios olhos, experimentar na própria pele, na própria carne, que de terrorismo espiritual não tinha absolutamente nada. Era a mais pura verdade. Jesus prossegue dizendo que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando não podemos trabalhar. No versículo de número 30, Jesus disse: respondeu-lhe Jesus: não veio por vós ou por amor de mim, mas por amor de vós. Versículo 31. Agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O que Jesus está dizendo? Agora veio o juízo desse mundo e agora será expulso o príncipe desse mundo. Jesus está dizendo que o juízo chegou para aquelas pessoas mediante a crença delas, mas Jesus está dizendo que será expulso o príncipe. É óbvio que essa palavra é uma palavra direcionada ao próprio Satanás. É óbvio isso. Mas eu pergunto: quem tem sido o príncipe da sua própria vida? É o diabo ou é você mesmo? O príncipe precisa ser expulso. Sabe por que o príncipe precisa ser expulso? Porque o rei precisa assumir.
O rei não divide espaço com o príncipe. O rei deve ser o único a ocupar o lugar na sua vida. Jesus nos manda andar na luz para que as trevas não nos alcancem. Andem na luz para que as trevas não os alcancem. Quem está nas trevas não sabe para onde vai. Ande na luz para que as trevas não te alcancem. Por isso, quem me serve, siga-me. Ande na luz, porque se você não andar na luz, as trevas vão te alcançar. Quantos têm começado a enveredar por becos um pouco mais escuros? Tem deixado o caminho e escolhido alguns becos, alguns atalhos, que são um pouco mais nebulosos. E isso está levando pessoas para as trevas. E quem está nas trevas não sabe para onde vai. Foi o que Jesus disse. Então, se você está na luz, permaneça na luz. Se você caminha na luz, permaneça na sua caminhada na luz, para que as trevas não te alcancem. Porque se elas te alcançarem, você não saberá aonde está pisando e você não saberá para onde você está indo. O texto diz que após trazer essa mensagem a eles, Jesus ocultou-se deles. Saiu do meio deles e ocultou-se deles. Após trazer a sua mensagem, após fazer a sua obra, após trazer o ensinamento, trazer a lição, Jesus ocultou-se deles. A vida segue a sua sequência natural. E assim, a ordem natural continua, permanece. Depois de fazer a sua obra e pregar a sua mensagem, ensinar a sua lição, os seus mandamentos, se ele não tem resultado, ele oculta-se também de nós. Hoje ele está falando com você. Amanhã talvez ele não fale mais. Hoje talvez você faça uma oração a ele e ele te atenda. Semana que vem talvez você vai fazer uma outra oração e ele não vai atender mais, porque ele já se ocultou, porque ele já se ausentou. Isso aqui não é brincadeira. Vida cristã e vida espiritual não é brincadeira e não pode ser encarada dessa forma, dessa maneira. Senão o preço a ser pago é muito alto. E lembre-se sempre, o problema não é dele, o problema é seu, o problema é meu, o problema é nosso. Quem vai pagar o preço somos nós, mas o preço é alto demais. Você não vai gostar de pagar. Foi essa a palavra que Deus mandou para você.